Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E continuando a falar de região norte, a gente vai dar uma olhadinha em alguns aspectos humanos, históricos, naturais e mais um monte de coisa aí da região norte. Vamos lá. Bem, para começar, queria lembrar a vocês, né, que existiu uma coisa chamada Tratado de Tordesilhas, né? E o Tratado de Tordesilhas dividia aqui, né, o que seria na América, o pedaço da América que pertenceria a Portugal, do pedaço da América que seria espanhol. E o que isso tem a ver com a região norte? Bem, cada cartógrafo, né? Se o cartógrafo era espanhol ou se o cartógrafo era português, né? Como vocês podem ver, o meridiano de Tordesilhas ele foi traçado num lugar diferente. Mas, efetivamente, a foz do rio Amazonas, ela ficou pertencendo a Portugal, né? Principalmente que os portugueses construíram aqui o Forte de Belém, né? E depois eles construíram de hoje ao Amapá o Forte de Macapá. E com essas duas fortificações, eles controlaram o acesso, né, ao interior da Amazônia. E entender isso acaba sendo muito importante para entender por que os espanhóis, né, tiveram bastante dificuldade de ocupar esse território que era deles, no entanto, eles não conseguiam chegar, né? Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, é um mapa, né, que ilustra aí, ó, parte da região norte com as diferentes fortificações militares aí, né, de Portugal. Aqui, ó, no extremo tem o Forte de Tabatinga, né, que vai ser bem no lugar onde hoje o Rio Solimões, né, entra no Brasil e foi um marco importante para a delimitação das fronteiras brasileiras, né? Mas aqui, ó, Fortaleza do Presépio, Fortaleza de São José do Macapá, né, nas duas foz do Rio Amazonas, né, na foz em estuário, desculpa, foz em delta e aqui do lado a foz em estuário. Bem, e nessa época, né, na época de colonização, o que a Amazônia tinha de interessante? Tinha de interessante as chamadas drogas do sertão, né? Então, aqui em verde, ó, nesse mapa mais antigo, era a área das drogas do sertão. Então, essas drogas de sertão também eram conhecidas como novas especiarias, embora elas nunca tiveram, né, o sucesso das especiarias que vinham lá da Índia. Por exemplo, tem o guaraná, né? Fruta, não sei se é uma fruta, se é uma semente, né? Na verdade, isso aqui é seco, né? E daí depois eles fazem o pozinho de guaraná. Castanha do Pará, também chamada em alguns momentos aí de castanha do Brasil ou Brazil Nut, né? Mas foi o nome que aqui dentro do Brasil não pegou. Urucum, que faz corante, quando a gente vê índios, né, se pintando de vermelho, eles usam urucum, a gente chama aqui de coloral, né? Aqui o cacau também é uma planta da Amazônia, né? Poaia é uma raiz aí presente em xarope para tosse, para garganta, né? E o cumaru é a baunilha da Amazônia, né? Uma favinha aqui bem cheirosa. Além desses produtos, né, tem outros, como a piaçava, que a gente conhece aqui no Sudeste, que faz vassoura, malva, né, que também serve para fazer remédio. Então aqui, ó, eu peguei esse mapa que ilustra, né, as áreas de produção, né, de alguns desses recursos do extrativismo vegetal. Tem algumas outras plantas da Amazônia que já se tornaram mais famosinhas, né? O caso do cupuaçu aqui que vocês estão vendo, né? O cupuaçu ele é parente do cacau, dá para fazer uma espécie de chocolate dele, né? E o açaí que as pessoas aqui no Sudeste ou amam ou odeiam, né? Lá no Norte, os caras comem no café da manhã com peixe seco e tá beleza, né? Mas assim,
eu coloquei até o cupuaçu essa aí, porque muito se fala, vamos expandir a fronteira agrícola, desmatar a floresta, aumentar a criação de boi, né? Mas a floresta talvez ela valha mais em pé pelo potencial de achar coisas, produtos, plantas ali da Amazônia e produzir isso em escala comercial, né? Então isso seria, né, bem mais benéfico para a economia local e para a floresta como um todo. No ano de 2012 eu fui para Manaus, né? E aí eu comi, né, uma iguaria local que é o X Caboquinho, né, que é esse lanche aqui que vai lascas de Tucumã, que é esse coquinho. Inclusive na cidade de Manaus tem muita gente que fica descascando Tucumã e vendem saquinhos dessas lascas, né? E o X Caboquinho é um lanche com queijo branco, Tucumã, né? E banana frita, banana grelhada. É uma delícia, né? Se algum de vocês um dia for para Manaus, experimentem. Uma outra planta da Amazônia que nos foi legada aí pelos indígenas é a mandioca, né? Mandioca, eu deixei aqui um globo rural especial sobre a mandioca. Tem vários tipos de mandioca, mas a origem dela, né, era o cipó, né, que crescia no meio da floresta, mas quando os índios desmatavam áreas da floresta, eles percebiam que esse cipó crescia formando um tubérculo, formando aqui uma raiz, né? Não sei se tubérculo é o termo adequado, mas uma raiz que depois de alguns preparos ela poderia, né, virar farinha, ser consumida, né? Então os índios domesticaram a mandioca aí pra gente. Dos aspectos populacionais, a região norte do país não é a região menos populosa do Brasil, porque ela é muito grande, tem muitos estados, tá? Ela acaba sendo um pouquinho maior em termos de população absoluta do que a região centro-oeste. Mas, sem dúvida nenhuma, é a região menos povoada do Brasil, né? Uma grande extensão de terra, né? Com uma baixíssima densidade demográfica. Aqui a gente consegue ver, visualizar, né, a relação entre população urbana e rural na região norte, né? Notem que desde a década de 80, população urbana é maioria do que população rural, né? Às vezes a gente pensa lá, norte, não sei o quê, imagina todo mundo morando na floresta. Não, os caras estão morando na cidade. Aqui são dados demográficos, né, sobre os estados da região norte, o tamanho deles, a população. Ó, o Amazonas, que é o maior estado do Brasil, tem só 4 milhões e 200 mil pessoas. Mais ou menos aí 2 milhões e 200 deve estar vivendo em Manaus, né, ou nas cidades ali da região metropolitana de Manaus. Aqui é a densidade demográfica dos estados, né, e o IDH, né? Notem que o estado do Pará é aquele que vai ter o menor IDH da região. Aqui a pirâmide etária, né, da região norte, notem que ela tem o formato tradicional clássico aí de pirâmide, né? Aliás, formato clássico de coxinha, né, igual o da pirâmide brasileira. Notem que esse é de 2010, porque não teve censo em 2020 nem em 2021. Vamos aguardar, né, o censo de 2022. Esse mapa aqui, opa, a coisinha aqui mudou. Esse mapa aqui ele mostra um pouquinho da hierarquia urbana da região norte, né? Então a gente não vai ter ali na região norte, né, nenhuma metrópole nacional. A gente vai ter metrópoles locais, né, que é o papel exercido ali por Manaus e Belém. E as outras capitais elas vão ter uma importância menor aí, mais restrita aos próprios estados, né? Do ponto de vista de transportes, o principal meio de transporte lá é barco. As coisas são transportadas de barco e muitas pessoas também são transportadas de barco. É a região com menor malha ferroviária do país, né? 1% das ferrovias estão aqui. E desse 1% das ferrovias, tem uma que é muito movimentada, que é a Estrada de Ferro de Carajás, tá? Por onde passa aí boa parte do minério de ferro que vai sair aqui do Pará. Além disso, aqui é um mapa rodoviário. Vocês estão vendo aqui algumas rodovias famosas, com a Transamazônica,
e a BR-163, né? Geralmente as rodovias elas vêm acompanhadas de desmatamento e ocupação do solo, né? Aqui é o mapa da Transamazônica que a gente consegue visualizar melhor também o desmatamento, né? Aqui, ó, onde está a BR-163 do Dia do Fogo, né? A gente já falou um pouquinho disso em vídeos anteriores. Região norte do Brasil é a que menos está integrada ao que a gente chama de Sistema Elétrico Nacional. E por conta disso, né, a conta de luz lá é muito cara. No momento que eu estou gravando esse vídeo em 2021, aqui no Sudeste a conta de luz está muito cara, porque a gente tem usado muitas termoelétricas. Lá na região norte, eles sempre usam muitas termoelétricas, então por isso que lá a energia é muito cara. E no ano passado, finalzinho do ano passado, começo desse ano, né, teve um transformador, alguma coisa que queimou lá no Amapá, e a capital do estado, né, ficou a escuras. As pessoas ficaram muitos dias sem energia. Isso se deve, né, ao fato de que o Amapá, por exemplo, não está integrado ao sistema elétrico nacional, né? Nem o estado do Amazonas, Roraima recebe energia de fora, né? Vem da Venezuela. Enfim, lá se usa muitas termoelétricas. Do ponto de vista industrial, também não podia ser diferente, né? A região norte vai ser a região com menor produção industrial do Brasil e menor quantidade de pessoal ocupado na indústria. Tá? Eu já falei num outro vídeo sobre o arco do desmatamento, né? Que a floresta ela vai sendo desmatada na borda, né? Ou pela borda. E junto, né, com esse desmatamento, vem projetos de mineração e principalmente projetos de agropecuária, né? Basicamente criar boi e plantar soja, tá? Então nessa área aqui do arco do desmatamento, a gente vê o avanço, né, do desmatamento seguido, né, por aquilo que a gente chama de fronteira agrícola. Sempre que uma estrada é aberta, ó, dá para perceber nessa sequência de imagens satélites, né, o desmatamento ele vai ganhando forma, né? E muitas vezes o desmatamento é feito com o uso de correntão, que é ilegal, né? Eles vão com motosserra, retira a madeira nobre, depois o correntão passa, derruba o que não presta, né? Não tem valor econômico imediato, taca fogo nisso e vira pasto, vira plantação de soja. Que é a área de expansão da fronteira agrícola, né? Terras baratas incorporadas à agricultura, que coincide, né, com essa região de mais desmatamento. A fronteira agrícola atrai muita gente, né? Então a gente vai ter aí alguns fluxos de imigrantes, né, de pessoas do sul, do centro-oeste para a região norte do Brasil, né, e de pessoas do nordeste também para a região norte. A diferença é que geralmente os caras do sul e do centro-oeste que vão para a região norte vão ser donos de terras, né? E os caras aqui do nordeste vão trabalhar nas propriedades agrícolas, né? Aqui, ó, melhor, né, dá para ver um pouquinho dessa expansão das fronteiras agrícolas, dos fluxos, né, de pessoas indo em direção à região norte do país. Região norte também é uma área de conflitos de terra, principalmente aqui no Pará, né, em Eldorado dos Carajás, e por ser também um lugar que tem muitas terras públicas, é onde o governo tem instalado pessoas para fazer os seus projetos ali de reforma agrária. A região norte se tornou hoje, né, o segundo maior rebanho bovino brasileiro, tá? E a tendência é que ela venha a se tornar o primeiro, né, a primeira região em cabeças de gado num futuro relativamente próximo. Por enquanto, ela só perde para o centro-oeste. Aqui eu peguei um mapa em inglês só de curiosidade, né, como as pessoas lá fora, né, olham para esse lugar, né, não vão olhar com divisão regional, mas é um mapa aqui que ele mostra, né, desmatamento e aumento de pastagem, desmatamento e aumento da área de plantio de soja, expansão do cultivo de soja em áreas de pastagem, né. E por fim, né, como Tocantins faz parte da região norte, existe uma região que eu vou falar melhor dela quando eu falar de Nordeste, chamada Mapitoba ou Matopiba, né? Mapitoba ou Matopiba é um acrônimo, uma palavra formada, né, por várias iniciais diferentes.
Essas iniciais são dos estados que fazem parte e é também uma região de fronteira agrícola, né? No caso do Tocantins, da região norte, né, vai compreender aí o norte do estado de Tocantins. Mas lembrem-se, né, que tem floresta amazônica aqui no pedacinho do Maranhão também, né? Então, tem alguma relação com isso. É a área de expansão principalmente do cultivo de soja. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau.